Fala pessoal, é um prazer enorme estar iniciando aqui mais um episódio do Sem Códigos. Hoje a gente tem a presença de doutora Mariana Rodrigues, ela é uma advogada criminalista. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa no bate-papo de hoje. Eu confesso que particularmente eu estava doido para chegar ao episódio de ter aqui de fato um criminalista, porque é uma paixão minha. Eu não sou nunca fui tão sensacional em penal não, mas sempre foi assim... o brilho no olho, assim, que eu senti uma vontade a mais de entender, de compreender. Então, acho que vai ser muito bacana. Meninas, façam as honras. Fala, galera. Estamos de volta em mais um episódio, hoje com a presença de doutora Mariana. Como o Peu falou, acho que é um sentimento compartilhado aqui, né? A gente estava ansioso para ter um advogado criminalista hoje na sua figura. Tenho certeza que, mais uma vez, a gente vai ter um bate-papo aqui muito enriquecedor e você vai trazer experiências que, muito provavelmente, a gente ainda não ouviu de ninguém aqui. Seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje a gente compartilha aqui esse espaço com Mariana, advogada. Pra gente é um privilégio. No último episódio, inclusive, a gente falou um pouquinho, né, sobre a importância do direito penal, a importância da atuação da advocacia criminal. E eu acredito que vai ser um acréscimo muito positivo para todo mundo que está escutando a gente. Acho que você vai trazer informações, dicas e experiências engrandecedoras. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Eu fico muito honrada pelo convite. Realmente, a advocacia criminal tem suas peculiaridades, né? Muita gente diz que se apaixona pelo direito penal, mas casa com o direito civil. Mas, realmente, o meu amor é o direito penal. Casei com o direito penal e vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com vocês hoje. Show de bola. Doutora, a gente sempre pede para o convidado dar um pouquinho, um breve relato sobre a história, de fato, com o direito. Como é que começou a história da senhora com o direito e já acrescento aqui também como é que começou na advocacia criminal. Uhum. Como é que foi esse pontapé inicial? Bom, eu sempre fui muito pro lado das humanas na escola, então eu tinha dúvidas qual curso fazer, mas à época na escola apareceu uma psicóloga, fez um teste vocacional com os alunos, e aí apareceram, né, direito, jornalismo, e eu acabei experimentando o direito. Também cheguei a fazer vestibular para letras com inglês na UFES, né? Iniciei conciliando os dois cursos. Foi super difícil, né? Quando cheguei no 5º semestre dos dois cursos, eu precisei abrir mão de letras com inglês, infelizmente, porque estava chocando as agendas. Mas o direito, para mim, faz muito sentido, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente questionadora. Então, eu fui me encantando desde os primeiros semestres, assim, com o curso de Direito. E aí, quando chegou no 5º semestre, eu decidi que eu iria estagiar. Ainda não sabia onde exatamente, por onde começar. Então, eu decidi bater na porta de um juiz criminal, que foi o juiz da 3ª Vara Criminal de Feira de Santana. E aí, eu cheguei e falei, doutor, eu vim aqui porque eu quero estagiar com você, voluntariamente mesmo, porque meu pagamento vai ser o meu conhecimento. Uhum. E aí, na hora, ele estava fazendo uma audiência, aí ele falou, então vou testar seus conhecimentos e suas habilidades. E aí, ele mandou que eu fizesse uma decisão, assim, do nada. No 5º semestre do curso, pouco tinha visto sobre direito. Tinha uma decisão que ele me deu como referência, mas que era para eu digitar, e ele queria saber quanto tempo eu demorava para fazer e a minha escrita, né? Se eu conseguia acompanhar a qualidade técnica de uma decisão judicial. Enfim, fiz. Ele se encantou com a rapidez que eu digitei também, que eu já tinha muito costume com o computador. Então, eu digitei muito rápido, aquela expectativa de dar o meu melhor, né? E aí, comecei a estagiar ali voluntariamente, até que o Tribunal de Justiça chegou a fazer um concurso, digamos assim, um processo seletivo com prova. E eu fiz esse processo seletivo e passei no processo seletivo. E aí, como eu já estava naquela vara, o juiz oficiou ao Tribunal de Justiça para eu continuar estagiando ali, porque muito provavelmente eu iria ser sorteada para outra vara, poderia cair no cível. E eu falei, eu não quero estagiar no cível. Estou gostando muito da área criminal, quero continuar aqui. E aí, fiquei estagiando uns 2 anos
nessa vara remunerada a partir desse processo seletivo e me apaixonei, né? O juiz acabou me chamando para fazer mais atividades de gabinete e fui me dedicando, assim, aprendendo cada vez mais sobre o processo penal. Não é a mesma experiência que um escritório, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que me ajudou muito quando eu comecei a advocacia, porque eu sabia exatamente o que o juiz pensava. E Sim, a gente sempre fala aqui da importância do estágio no curso de Direito, e observando a fala da senhora, bate muito também com o que a gente fala na maioria dos episódios aqui. A senhora, pelo que eu vi, não sei, fez o estágio todo da senhora no TJ, foi isso? Exatamente. E aí hoje é advogada criminalista, então nada impede de você fazer um estágio no TJ para conhecer de fato ali, se aprofundar em alguma matéria e depois virar uma advogada. E eu tenho certeza que isso faz muita diferença, porque antes de conhecer de fato a matéria do direito penal, a senhora conhece todo o esqueleto processual, né? O caminho de um processo. Quando a senhora vai dar entrada, a senhora já sabe ali exatamente mais ou menos como vai acontecer. Então isso é muito bacana. A gente trouxe no último episódio até essa questão da importância do estágio no TJ, né? Porque é um lugar que você aprende o passo a passo do processo e, principalmente para advogados, é essencial saber o andamento, né? Saber, e para você ainda que estagiou com o juiz, como você falou, né? Conhece um pouquinho do pensamento e tudo mais. Eu acredito que foi uma experiência incrível como advogada. Você começou já autônoma ou você foi para outros escritórios logo no comecinho? Eu cheguei a buscar alguns estágios no 9º semestre. Com muita dificuldade, obviamente, porque no 9º semestre poucos escritórios têm interesse, Sim. né? Mas cheguei a estagiar muito brevemente no escritório de Dr. João Neto. O escritório dele fica do ladinho da OAB ali. É um advogado das antigas. Minha trajetória assim, com a advocacia no início, né, foi com muitos advogados mais antigos, né? A advocacia criminal também é muito marcada por advogados mais antigos. Mais tradicional, né? E aí, eu fiquei pouco tempo nesse escritório. No 9º semestre, eu passei na OAB. Então, eu me formei com a carteira. Sofri, acho que como todo mundo sofre, mas realmente na época eu não tinha uma maturidade de entender que o escritório é um empreendimento. Sim. Então, eu sabia o direito, mas eu não sabia administrar o escritório. Então, foi bem difícil, mas eu acho que é exatamente nos erros que a gente aprende. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, porque eu também tive essa experiência só no TJ, né? Minha área foi outra, mas enfim. E aí, quando eu saí, eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia como funcionava o escritório e o que o advogado fazia. Óbvio que eu sabia por noção, né? Mas a experiência do escritório, realmente, ela faz falta. Você conhece um outro lado, isso é muito importante, mas faz falta, né? E aí você já acabou falando que você começou, né, a buscar, ainda na faculdade, a experiência, e aí saiu, e aí passou esse tempinho com um advogado, né? E aí você acha que esse iniciozinho com alguém te deu mais segurança para começar? Ou você acha que você faria mesmo se não tivesse sido assim? Bom, eu acho que essa questão da autoestima do jovem advogado é um grande dilema, né? Então, para estabelecer sua tabela de precificação, qual a área que eu vou me especificar, me especializar, é bastante delicado. Então, eu acredito que por mais que a pessoa tenha estagiado num escritório, ela vai sofrer muito com isso. A não ser que ela, mesmo que se desvencilhe do escritório que esteja estagiando, mas mantenha um relacionamento com esse advogado que supervisionou o estágio, se ela não mantiver, realmente eu acredito que ela vai ainda sofrer uma insegurança, né? Então, porque realmente empreender é muito difícil. E ainda sendo advogado, eu acho que digamos, o buraco é mais embaixo, né? Porque, infelizmente, a advocacia tem sido muito desvalorizada, né? Pela população em geral, assim. Muitas pessoas querendo negociar quanto é que vai pagar ao advogado e não aceitando que nós que devemos precificar o nosso serviço. A gente é que sabe a complexidade, o tempo que dura um processo, né? A dificuldade que é estabelecer uma tese jurídica e saber quais teses vão dar certo. E a população, né, a clientela, a gente precisa ter realmente um trabalho de educar a clientela para ela entender que não, quem vai dar o meu preço sou eu. Exatamente. E acho que existe uma dificuldade também da gente ser firme nesse sentido, né? Sim. Como advogados. Porque, infelizmente, o nosso trabalho às vezes é desvalorizado por outros colegas, inclusive. É algo que eu percebo, né? A forma de cobrar,
o pouco que se cobra por coisas que dão muito trabalho. Então, às vezes a gente tem dificuldade de ser firme e manter o nosso preço, que é o valor do nosso serviço ao mesmo tempo, também porque o mercado já foi virando essa bola aí de se desvalorizar, né? Eu acho que tem... Eu até entendo, de certa maneira, muitos jovens advogados que têm a necessidade de cobrar valores mais baixos, né? Porque... Para mim, por exemplo, eu me formei ainda morando na casa dos meus pais, não tinha contas para pagar e estava ok, né? Mas para quem é pai ou mãe de família, tem várias contas para pagar e está vendo a dificuldade de estabelecer um valor justo e precisa fechar contrato, ele vai acabar cedendo, se aviltando os honorários na expectativa de pagar as contas. Então, eu entendo, mas a consequência é muito pior no futuro. Eu acho que é um peso cultural que a gente está carregando agora, uma herança, na verdade, dessa questão da desvalorização da nossa profissão. Né? A gente costuma falar aqui que o objetivo da gente também, com esse podcast, é reaproximar um pouco as pessoas da realidade do mundo jurídico e da profissão do advogado. Porque a gente vê que muita gente ainda enxerga o advogado como uma profissão de gente enrolada, como... enfim, uma diversidade de adjetivos, assim, péssimos, né? E a gente tem que lidar com essa carga e provar, né? Viver com essa necessidade de provar para o outro que nós somos honestos, que nós trabalhamos certinho, que nós temos responsabilidade, que a gente olha com cuidado para cada caso que chega nas nossas mãos. Então, essa falta de disposição que as pessoas têm em pagar um valor justo, eu vejo que os advogados hoje enfrentam muito mais do que um médico, por exemplo. Sim. Porque um médico, ele cobra por consulta e muitas vezes é uma consulta que a gente chega, entra ali rapidinho, sequer fazem uma ausculta, aferem a pressão, como os médicos de antigamente faziam, né? E em relação ao advogado, por exemplo, é uma raridade você ver um advogado conseguir cobrar uma consulta, entendeu? Justamente isso que você falou ainda pesa muito. Por quê? Porque a maioria tem a maioria não, todo mundo tem conta para pagar, né? É fato que algumas pessoas têm uma dificuldade muito maior para isso, como você falou. Pessoas que têm uma família, que têm que arcar com os custos de uma casa, enfim. Mas... essas pessoas, elas precisam ali, talvez, de um volume maior, cobrando num preço menor. Né? Tem esses casos. Mas tem os casos daqueles que a gente sabe que realmente querem ali só ter o volume e tudo mais para crescer rápido, mas não param para pensar em todo o contexto que tem por trás, né? É importante a gente se valorizar também e reconhecer a qualidade do serviço que a gente presta, né? E tentar mostrar para as pessoas da forma possível, que a gente também não tem nem tempo de ficar ali tentando convencer e provar alguém do nosso próprio valor, né? Mas, assim, é tentar demonstrar da forma que a gente pode, nos espaços que a gente tem para isso, que a gente merece, de fato, né? Que a gente faz por onde, que a gente estudou para ter uma capacidade de elaborar. Que o cliente, ele não vai conseguir uma petição na inteligência artificial da mesma forma que um advogado vai fazer. Nem me fale de inteligência artificial. Eu tenho muitas ressalvas, assim, com inteligência artificial. Eu sou uma pessoa extremamente conectada. Desde criança, sempre tive acesso à internet, enfim. Mas eu tenho aquelas ressalvas com quem fala assim, que quem não estiver utilizando da inteligência artificial está defasado, não vai conseguir vencer na advocacia. E, ao meu ver, a inteligência artificial está ao nosso serviço para acelerar as coisas. Como ferramenta, né? Como ferramenta. Mas ela não pode ser utilizada de forma descuidada. Então, o que nós estamos vendo até mesmo de juízes utilizando a inteligência artificial e colocando jurisprudências que nem existem. Então, assim, eu acho que não é bem por aí. Acho que a técnica é muito mais importante do que o uso de ferramentas para agilizar a nossa vida. E podem ser utilizadas juntas, né? Porque quando você utiliza a inteligência artificial com responsabilidade, o trabalho fica muito melhor. Lógico que tem gente que ainda vai preferir fazer ali manualmente e tá tudo bem. Só que quando você utiliza ela como ferramenta, eu acho que os benefícios são gigantescos. Você não pode usar ela como estagiária. Falando assim, não, inteligência artificial, por favor, faz isso e pronto, não vou conferir. Já confiar, exatamente. Sim, eu utilizo a inteligência artificial para muitas coisas. No escritório, principalmente em questão assim de peticionamento, eu acho que ela me ajuda a, por exemplo,
facilitar o que eu estou querendo dizer. Então, geralmente, eu Sim. escrevo um parágrafo já dizendo tudo que eu quero dizer, ou até mesmo mencionando os artigos ali e ensino a inteligência artificial sobre uma determinada lei e falo assim, eu quero que você explique isso dessa Nesse lei. sentido. Sabe? Sim. Para ter um parágrafo bem discorrido, né? Perfeito. Para que fique claro, para que justamente eu não me perca nas minhas próprias palavras. Não fala assim, ó, faça uma petição inicial falando isso. Aí ela vem com tópicos desse tamanho, com jurisprudências que nem existe. Exatamente. Então, E às vezes delicado. criam até artigos que não existem Também. também. Ou tem, muda o né? Eu já sentido, fiz porque esse ela teste bota pra olhar bota o artigo ali no sentido do que quer que você... que você, do Exatamente. que você tá pedindo. Exatamente. Doutora, a gente falando sobre essa dificuldade de fato do início da advocacia, de precificar, e eu imagino que na área da senhora também deve ser bem complicado, porque, primeiro, é uma realidade que hoje a advocacia criminal enfrenta um preconceito, eu diria que é um preconceito, porque as pessoas olham o advogado em geral com maus olhos, e o advogado criminalista mais ainda. O advogado criminalista é o porta de cadeia, né? Isso, exatamente. E assim, é uma frase clichê, mas eu acho que todo mundo fala mal do advogado criminalista até precisar de um. E as pessoas não têm a ideia de que podem precisar mais do que elas imaginam. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu faço questão de falar que eu sou fã da advocacia criminal quando ela é exercida de fato com cuidado, com segurança, da maneira que deve ser, de maneira séria. Então, como é que foi esse início, assim, de quebrar essa barreira de fato? Porque eu acho que o advogado criminalista luta com isso todos os dias. Com a gente que não está na área criminal, a gente luta mais com o cliente, né? A gente está ali debatendo e a gente passa essa dificuldade com o cliente, não com a sociedade inteira. Então, como é que funcionou esse início? Como é que é até hoje fazer parte desse movimento? Eu vejo como um desafio que eu enfrento até hoje, assim. Logo no início, eu sempre me apresentava como advogada criminalista. Eu estava lá fazendo um processo de consumidor no juizado, mas eu sou criminalista. Porque é importante a gente começar desde já se posicionando, né? E, para mim, essa dificuldade, eu acho que ela também tem um marcador também de gênero, de raça. Então, inclusive, minha sócia também é uma mulher negra, já ouviu de cliente falar... Ela assessorou toda a primeira fase do júri e quando chegou no plenário, a cliente falou, plenário a gente vai procurar um advogado homem porque os homens são mais escutados. Então, assim, existe esse problema de marcador de gênero na advocacia criminal, existe uma valorização mesmo do advogado homem criminalista, enquanto a mulher precisa lutar muito para ganhar esse espaço, né? Até porque muito dificilmente a gente é convidada para as rodinhas. Então, é difícil para a mulher se posicionar, estar num ambiente que a mão armada do Estado vai se posicionar contra a advocacia criminal. E, principalmente, diante da vulnerabilidade da mulher, eles vão se aproveitar disso, né? Mas... como eu digo, eu sou muito teimosa. Então, a advocacia criminal é a minha teimosia. Que bom que você é teimosa, né? Eu fico feliz de ouvir isso. A gente consegue imaginar suas vivências enquanto mulher, né? Mas, enquanto mulher e negra, como você falou, eu acho que trazer essa pauta é extremamente importante. Né? Porque, de fato, a gente percebe que a gente vive numa realidade de muito racismo velado. E a questão do gênero também é uma questão. Então, assim, são dois desafios que você precisa lidar diariamente. Né? A gente falou agora há pouco sobre essa questão de provar o próprio valor em relação à cobrança dos honorários. E eu imagino que é uma coisa que você constantemente se sente provocada a fazer. Né? Então, de fato, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer esse ponto, trazer para debate, deixar isso em evidência mesmo. E acho que o meio também, né? Eu sinto, Ingra sente, toda mulher sente o peso, né? Que a gente carrega de ser mulher. E no crime, eu acho que deve ser mais difícil ainda você se posicionar e se firmar como mulher num ambiente que você falou. É predominantemente de homens, né? E imagino que seja... Eu nem gosto, nunca fui, nunca participei, mas eu imagino que seja uma coisa bem hostil, né? E pra gente chegar num lugar e ter que ser firme e mostrar seu valor, mostrar sua capacidade técnica, né? E conseguir se posicionar dessa forma, eu imagino que seja desafiador. Então, eu fico pensando, poxa, eu aqui no meu lugar, que trabalho com áreas que pra mim são extremamente confortáveis. Já vivi experiências, imagine ela no crime, como tenho amigas também que já viveram, que são criminalistas, né?
E já relataram coisas assim que são absurdas e a gente sabe que é simplesmente por ser mulher. Ou ser uma mulher preta, enfim. Mas a minha curiosidade é assim, no início ali, você já viveu experiências que fizeram você pensar em desistir? Ou você sempre teve o seu propósito assim muito firme e falou, não, independente... Olha, ainda na faculdade, eu tinha um pensamento de fazer concurso. Porque também meu pai é PRF. E aí eu pensava, vou ser policial também. E eu queria fazer o concurso para delegada. Fiz só uma vez, sem estudar, e depois eu precisava, né, trabalhar para, enfim, alcançar os meus objetivos. Então, eu comecei a advogar logo no início, e aí eu fui esquecendo do sonho de ser delegada. Então, para mim, acho que a própria experiência da advocacia foi me conquistando e tal. Então, eu não tive a sensação de quero desistir. Mas sofrer com as dificuldades, eu acho que todo mundo sofre. Inclusive, desse ambiente hostil. Eu não tenho tantos relatos de violações de prerrogativas, por exemplo. Tenho os meus relatos de violações, acho que todo advogado criminalista vai ter, mas não tenho tantos, porque eu utilizo um pouco estrategicamente da minha idade. Então, se for para me fazer de inocente, falar, eu não sei isso aqui não, pode me explicar, por favor? E aproveitar disso, eu vou me aproveitar, entendeu? E ser gentil também, eu vejo que muitas pessoas veem ali suas prerrogativas sendo violadas e naturalmente se estressam, ficam nervosas e ali se torna um grande conflito, que o cliente vai sofrer muito com isso. Então, quando eu percebo que algum policial, algum juiz minimamente quer violar minhas prerrogativas, eu amenizo a situação. Eu prefiro ir com calma, né, parcimônia, para que aquilo não se torne um conflito que possa prejudicar o cliente. Então, eu sigo mais essa estratégia, assim. É se impor com classe e sabedoria, né? Assim, é importante. Já você falou, né, essa questão da... Perguntou, na verdade, se ela já passou por alguma situação. Eu lembrei até de uma situação que, depois de formada, eu vivi em relação a diligenciar processo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas foi uma situação de associar a presença de uma mulher ao processo andar mais rápido. Tipo, vamos ali diligenciar o processo, que tal pessoa só quer se você for. Então, assim, eu trouxe isso aqui porque a gente entrou nesse assunto e eu acho que é muito importante a gente saber o nosso lugar. Em alguns momentos, a gente fica diante de uma situação, como você falou, né, de violação de prerrogativas, ou de que a gente se sente desrespeitado ou diminuído de alguma forma. E é essencial que a gente consiga respirar fundo e pensar na melhor forma de responder aquilo. Né? Nem sempre é da forma mais reativa, vai ser, enfim, brigando, embora às vezes eu acho até que é necessário. Então, é importante a gente conseguir discernir qual momento a gente vai precisar ser um pouco mais ríspido, um pouco mais firme, e qual momento a gente tem que realmente fechar os olhos e se fingir de louca, porque a nossa profissão exige também que a gente engula o orgulho em alguns momentos para poder não prejudicar o cliente, né? Eu acho que é importante também não esmorecer, né? Porque essas violações de prerrogativas, muitas das vezes, ela vem com uma tentativa de diminuir a nossa autoestima, nos constranger. Então, ficar de cabeça erguida é extremamente importante. Eu cheguei a passar uma situação assim, de violação de prerrogativa. Estava, enquanto advogada, em uma manifestação, né? Passou na televisão, a manifestação dos professores no prédio da prefeitura. E aí, nessa manifestação, um rapaz ele foi detido lá no prédio. E a ordem é que ninguém poderia entrar no prédio, porque, enfim, ainda estava tendo aquela operação, mas o rapaz ele estava preso em flagrante dentro do prédio, então eu precisava entrar. E foi justamente uma das violações de prerrogativas que eu não consegui solucionar, por mais que eu estivesse do meu lado, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Prerrogativa, a OAB toda presente, sendo televisionado, mas ali tinha a Polícia Militar, que
não queria, na verdade eu acho que eles nem sabiam como agir, porque o secretário de Prevenção à Violência é um policial militar que a patente é mais alta do que aqueles que estavam resolvendo o conflito. Então eles não sabiam como lidar, né, com essa questão hierárquica, e foi justamente um momento que eu precisei me manter, né, firme, né, olhando... né, mesmo nível do policial que estava ali buscando resolver o conflito, porque senão ele iria justamente aproveitar que eu era uma jovem advogada, mulher, para justamente falar assim, não tem solução, não vamos resolver e pronto, acabou. Mas ele realmente, né, como eu busquei apresentar soluções para solucionar o conflito, ele buscou essas soluções, tentou minimamente ajudar, mas tinha a questão hierárquica que foi maior do que a tentativa dele ali. Perfeito. Eu vi até um vídeo no Instagram da senhora em que a senhora relatou, acho que foi sua primeira custódia, se eu não estou enganado, em que o juiz falou para o réu que queria pôr a mão Era o promotor. O promotor. Então eu imagino que isso deve ser muito mais comum na vida de um criminalista do que a gente imagina, né? E quando a gente olha com um certo olhar, em tese é algo... é só um cara que foi preso, mas quando a gente está vivendo a situação, quando de fato você entende o que é a justiça e a necessidade da justiça correta, você vê qual é o problema de uma fala dessa, né? Sim. No vídeo eu menciono que o promotor olhou pra cara do meu cliente e falou, finalmente eu peguei você. E realmente ele era um rapaz com antecedentes criminais. Muitas das vezes as pessoas não têm a noção de que o Ministério Público também investiga, né? Então ele participa ali das operações, ele faz... pede diligências para a polícia, então muito provavelmente ele já estava já tinha participado de alguma investigação relacionada ao meu cliente e ele estava, né, ansiosíssimo em prender o meu cliente, e aí ele acabou soltando uma dessa e infelizmente eu não tinha a expertise de gravar audiências na época, principalmente ainda não era tudo gravado, era só... Começou o depoimento, grava. Uhum. Então, aquele bastidor ali se perdeu, que eu poderia ter utilizado, né, para tentar... Não é fácil tentar uma suspeição de um promotor, né? Não é fácil nem para um juiz, imagine, de um promotor. Mas poderia, né, ser uma tentativa, uma estratégia que eu poderia explorar eventualmente, e, infelizmente não se perdeu, porque não tive a estratégia de gravar a audiência. Ainda era minha primeira audiência, né? Então, isso é legal porque você vai aprendendo de fato. Sim. Ali é o que a gente sempre fala também, né? E a técnica com a prática faz o profissional ser Com excelente. certeza. Então, o caminho é esse. É até difícil imaginar que um profissional como um promotor ia agir dessa forma, né? Porque o mínimo que a gente espera de uma pessoa que está à frente de um cargo desses é que ele seja profissional, que ele seja ético. E não que ele atue como uma forma com um comportamento que beira a vingança, né? Exatamente. Era como se ele estivesse tentando alimentar ali algum tipo Mas de... acredito que deve ser até comum, né? Muito. Eu vejo isso... Perdão, Laís. Não, pode falar. Eu já assisti a alguns júris. A senhora faz júri, doutora? Fiz um júri início do mês e agora sexta-feira que vem eu vou fazer outro. Eu sou fã de júri. É uma experiência muito legal. Alguns júris que eu já assisti, com todo respeito a todos os promotores, não sei se algum acompanha a gente, eu acho que é uma profissão muito digna e também necessária. E assim como eu falo dos criminalistas, eu sou fã dos criminalistas que exercem a advocacia criminal com responsabilidade, com, de fato, de maneira de excelência. E também sou fã dos promotores que fazem isso. Agora eu já vi alguns júris de fato os promotores estarem ali parecendo que se despiam da técnica mesmo, para buscar de fato uma condenação a todo custo, sem uma prova técnica, sem justamente por ter aquela sensação de que o promotor de justiça é aquele cara que sempre vai acusar. Sendo que o MP, na verdade, é para atuar como fiscal da lei. Como fiscal da lei. Né? Então, assim, eu já vi casos do MP não pedir, de fato, a condenação, mas eu acho que é muito menos comum, né? Não é tão comum. Isso vai acontecer mais com aqueles promotores que realmente entendem a responsabilidade do cargo, né? O plenário do júri é um momento ali que tudo é possível. Um caixinha de surpresa. É um caixinha de surpresa. Tem gente que toca violão, tem gente que faz acrobacia, tem gente que experimenta todas as suas habilidades para convencer o jurado. E a tendência é que o Ministério Público ele se demonstre mais envolvido emocionalmente com o processo.
eu entendo perfeitamente essa estratégia, principalmente na expectativa de emocionar, né, o conselho de sentença, mas eu entendo também que muitas das vezes o Ministério Público, ele busca passar uma imagem de alguém que se preocupa com a vítima. Só que nem sempre, não estou dizendo que eles não se preocupem, mas nem sempre eles vão conhecer nitidamente, de forma mais intrínseca, a família da vítima, né? Aqueles que estão em luto. Então, por exemplo, a atuação do advogado enquanto assistente de acusação é outra realidade, né? Então, o assistente de acusação, ele vai conhecer a família, saber detalhes que o Ministério, que a investigação não conseguiu alcançar, né? Apresentar documentos que só realmente quem tem um contato mais direto com a família pode juntar no processo. É uma atuação bem... que realmente tem um envolvimento com a família, né? Então, o advogado, independente se ele atua na defesa do réu ou na defesa dos interesses da vítima, eu entendo que o advogado realmente proporciona a justiça, né? Proporciona que aqueles que não estão sendo ouvidos sejam de fato ouvidos. É importante... Eu não tenho propriedade, na verdade, porque eu nunca atuei na área criminal. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse debate também. Porque as pessoas tendem a enxergar tudo de uma forma muito dual, né? 8 ou 80, é bom ou ruim. E a vida não é isso, as pessoas não são assim. E o papel de um promotor e o papel de um advogado de defesa, né? Numa situação dessa, nem sempre precisam ser extremamente opostos. Eu acho que o que falta em algumas pessoas e alguns profissionais, e em algumas pessoas que observam de fora, né, que são até leigos, é justamente enxergar que o advogado de defesa nem sempre está querendo absolver o cliente e dizer que ele não fez nada, né? Às vezes ele está querendo que ele seja olhado de uma forma humana, de uma forma correta, de uma forma justa. E que a penalidade que seja aplicada também não seja desarrazoada. Né? Então, eu acho que essa balança, assim, é uma coisa importante que os dois lados da situação tenham. Né? E eu imagino que, na prática, isso é muito difícil de fazer. Porque eu ia até te perguntar isso. Emocionalmente, como você se sente diante dos casos que você pega assim? Você acha que você consegue se manter um pouco mais afastada? Ou você se sente extremamente envolvida e isso já te prejudicou de alguma forma? Você consegue perceber, assim... Eu me entendo como uma pessoa extremamente sensível, mas quando eu estou advogando, eu me blindo ao máximo. Então, eu busco justamente não me envolver emocionalmente. Claro que a gente precisa demonstrar empatia, senão a gente não... Primeiro que se não demonstrar empatia, a gente nem se conecta com o cliente. Sim. E segundo, porque ali... muitas das vezes são casos extremamente delicados, né? Eu já atuei em casos de violência sexual contra a criança. Então, como é que você... E nesse caso, eu atuei como assistente de acusação. Como é que eu vou olhar para uma mãe que está ali com a filha que foi violentada e não vou me emocionar? Claro que eu vou me emocionar. É necessário, né? Inclusive. Então, eu me emociono, mas não ao ponto de me envolver tanto. Porque, enfim, quando a gente for para casa, a gente não pode levar essa carga emocional, né? Eu entendo ser extremamente importante, inclusive, que o advogado faça terapia para lidar com tantos problemas que a gente lida todos os dias. Mas eu busco justamente me blindar para que isso não se torne um fardo, infelizmente, né? Essa é a palavra, um fardo emocional muito grande. E eu imagino que deve ser bem difícil, né? No último episódio, inclusive, eu falei a mesma coisa que eu vou falar agora. Que todas as vezes que eu tive alguma experiência no crime, eu fiquei extremamente mexida, porque parece que é uma coisa assim, me perdoe quem participa e quem faz. Eu acho que isso é mais até do lado de lá, né? Não muito dos advogados, porque eu acho que, como você falou, o advogado, quando ele pega um caso, ele é mais minucioso, ele se aproxima mais da realidade do cliente, da família, enfim. Mas parece que é assim, mais um. E aí, o acusado tá lá e ele não sabe o que tá acontecendo, e o promotor tá falando, e o juiz tá falando e tá conversando de outra coisa, tá batendo um papo ali, doutor, nananana. E aí, do nada, começa a audiência e o cara tá ali, ele não sabe nada do que tá acontecendo. Foi uma coisa, assim, que eu já vi que... Eu olhava pro cara do rapaz, eu sabia que ele fez alguma coisa, mas, assim, você se sente comovido com a pessoa que tá ali naquele estado extremamente vulnerável. E ninguém tem o cuidado de explicar o que é que tá acontecendo, né? É sobre a vida dele, é sobre o direito dele, e o negócio tá aqui acontecendo. Então, eu, particularmente, acredito que não saberia lidar com isso e separar. Porque até, né, lidando com o cível... Eu, às vezes, me mexo, família mesmo é outra coisa que eu não tenho muita maturidade para fazer, porque você carrega, né? Então, deve ser muito difícil, por exemplo, você fazer um júri, sentar em casa e falar, meu Deus, agora eu preciso respirar e ir desligando, né? Inclusive, uma coisa que eu ia te perguntar, você não fica nervosa, assim, porque eu ficaria extremamente... Toda vez. Pode ser uma audiência de
conciliação, de transação penal, eu vou ficar assim, ai meu Deus, espero que dê tudo certo. Porque... Até porque o objeto dessas audiências é muito importante, né? Porque a gente, por exemplo, o direito do consumidor, não minimizando a importância, mas assim, é diferente você ir para uma audiência sabendo que você está buscando apenas uma indenização por causa de um atraso de voo e você ir para uma audiência sabendo que você está lidando com o objeto que é a vida, né? O tudo ou nada de um cliente, a liberdade de um cliente. A gente, um principalmente em custódia, porque na custódia o cara tá ali, né? Acabou de acontecer, acabou de ser preso, ele tá ali. Ou eu saio daqui preso, ou eu saio daqui pra responder. E foi bem numa custódia isso que eu falei, porque ele tava justamente nessa decisão e você vê que a pessoa, tipo assim, não entendeu nada. Ele sai dali, ele não sabe se ele vai ser preso ou não, porque é uma conversa técnica, é uma coisa que vira outro bate-papo ali. Eu fiquei assim, meu Deus, que toda vez que a gente termina a audiência, a gente tem que... Tá, agora eu vou explicar o que aconteceu. Traduzir, tá cansado. Traduzir. Inclusive, no direito, eu acho que isso é um problema. Porque, ok, a gente precisa ter toda uma liturgia, né? É uma profissão que merece essa liturgia, mas, ainda assim, eu entendo que o juiz, né, principalmente o juiz, ele tem uma responsabilidade de transformar aquele ato que é público em acessível, né? Com certeza. Por exemplo, uma sentença de pronúncia, né, encaminhando um processo criminal para o tribunal do júri. Vai ser um corpo de jurados, né, muitas das vezes pessoas que não têm nenhum relacionamento com o direito, que vai pegar aquela sentença e vai ler palavras em latim. Exatamente. Não faz sentido. Eu acho que é um obstáculo que a justiça, né, está colocando. Esse acesso à justiça, ele é muito falacioso, na verdade. Eu digo mais. Fale. Os próprios advogados, por exemplo, você falando, eu lembro vagamente desses termos e desses ritos, né, que são penais, do Código de Processo Penal, da época da graduação, porque como eu não convivi na prática, então, assim, até pra gente, às vezes, é difícil saber qual é o próximo passo, o que é que vai acontecer agora. Imagine pra uma pessoa que nunca entrou em contato com isso na vida. Com certeza. E que, assim, às vezes não é minimamente instruído. Uhum. Então, ter conseguir transformar, né, essa linguagem. Eu fico encantada quando eu vejo algumas gravações de audiência que a gente vê juízes, principalmente, né, assim, se manifestando e se direcionando às partes de uma forma humana, de uma forma tranquila, porque a gente sabe que a gente fica nervoso, a gente que está mais habituado a estar ali, a parte fica totalmente nervosa. Ou completamente aleatória, né? Ou completamente alheia a tudo que está se passando. Então, um juiz que olha para a parte, que conversa, explica, né? Explica e tenta traduzir realmente aquilo que ele quer ouvir, né, aquilo que ele quer falar e o que ele quer ouvir de uma forma acessível, de uma forma tranquila. É uma profissão que as pessoas esquecem disso aos poucos, mas tem uma função social absurda, né, que tem que ser respeitada. E eu acho... E é um tratamento humano, né? O básico do básico é você tratar as pessoas com humanidade. Tem tempo eu vi um vídeo de um... Acho que foi até de um júri, que o advogado simplesmente pegou um copo de água e deu ao réu no interrogatório, e o juiz não autorizou. Ele não quer ele pra não autorizar aquilo ali. O cara pegar e tomar um copo de água. Então, eu acho que... E tem a gravação disso. Uma coisa que eu acho que acontece muito ainda principalmente em caso de promotores e juízes, a questão da hierarquia. Não existe hierarquia entre promotor e juiz. Isso está escrito. Mas eu acho que muitos ainda não conseguiram compreender isso. Eu não sei por que motivo, né? Mas eu acho que a partir do momento que isso for amplamente respeitado, acho que muitos problemas seriam minimizados. Sim. Realmente. Essa questão da empatia, ela é um grande problema, inclusive, para a advocacia criminal, né? Porque, se você observar, essa empatia, ela é desenvolvida nas varas de família, né? Onde o juiz até chora, se deixar. Mas, na advocacia criminal, essa empatia, ela é nula, né? O juiz se torna uma pedra de gelo que ele não tem um mínimo... Não existe essa flexibilidade, por exemplo, a pessoa esqueceu o horário de voltar para casa usando a tornozeleira. Ele apresenta uma justificativa que, para ele, é plausível, por exemplo, porque eu estava na casa do meu pai, eu estava com muita saudade do meu pai. Não importa, você deu esse endereço como um endereço que você tinha autorização? Não, né? Então, falta grave. Homologa, falta grave. Tá nem aí, entendeu? Sim. Então, é muito delicado essa questão, porque eu acho que todo juiz deveria ter essa empatia. Isso não torna o juiz parcial, né? É o cuidado com o ser humano. Torna humano. Exatamente. E eu já vi, inclusive, numa conciliação de juizado. Uma conciliadora, que é outra coisa assim também, que é, obviamente, muito mais leve, né? Mas acontece ali em 5 minutos.
os advogados falam, né? A parte não tá entendendo nada. E aí ela, no final, explicou. Ai, que Você entendeu o que aconteceu? Aí o cliente falou, obviamente que não. Ela explicou, não, sou advogada, o outro advogado e tal. E explicou. E é uma coisa que eu acho que é tão simples. É uma coisa de 5 minutos que ele vai perder explicando, sabe? Ou E menos. você, exatamente, e você se aproxima, você consegue cumprir a função, né, social do papel que ele tá exercendo ali. Ainda que não fosse o juiz, mas, enfim, o promotor. A gente não vê mais isso. Inclusive, tem um juiz que eu acho que ele faz... Vocês já devem ter visto que ele viraliza, que é de previdenciário. Isso. É. Ele é top. Foi ele que Eu eu acho lembrei quando eu sensacional. trouxe. Porque ele Os realmente casos de conversa. aposentadoria rural, né? Exatamente. maravilhoso. Eu acho ele Ele maravilhoso. conversa numa leveza e você vê que a pessoa desarma. Com a linguagem do próprio pessoal, ruralista. isso. Exatamente. Perfeito. E a audiência, principalmente as audiências da Vara Crime, são, em tese, as pessoas, até as próprias testemunhas ali, que estão só para prestar seu depoimento, é carregado. A pessoa está ali tensa, a pessoa e ainda enxerga o juiz como uma autoridade máxima e está tensa. E aí, quando chega um juiz que de fato trata como de igual para igual, um tratamento humano, isso desarma, a pessoa se sente mais tranquila para... todas as partes, né, se sentem mais tranquilas para poder cumprir as suas missões. Então, eu acho que o direito tem muito disso. E a nossa proposta aqui, doutora, é justamente tentar passar um pouquinho disso, que o direito pode ser pode continuar com a formalidade, com tudo, mas que é possível transmitir ele de maneira tranquila, sem tanto mistério, sem tantas barreiras, né? Muitas vezes o juiz criminal, ele tá com aquela expectativa de eu quero finalizar essa audiência para conseguir fazer a sentença ainda hoje e eu me livrar desse processo. E aí, quando vai inquirir uma testemunha, minha senhora, eu quero saber isso. E a pessoa tá assim, tremendo, porque tá falando com um juiz, com a juíza, que é um processo criminal e que, ai meu Deus, eu nunca lidei com a justiça criminal, sabe? Isso. Só o peso de ser criminal. Ela é testemunha, ela não participou em nada de qualquer ato ali do fato, mas ela tá nervosa porque ela tá falando com Só de fazer aquele primeiro, né? Você responderá seus pensamentos. Pronto, aí a testemunha já... Eu tive a sorte de trabalhar no gabinete da crime lá de Irará e, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu faço questão de sempre falar isso aqui, que foi com a doutora Gabriela, porque ela, de fato, é uma juíza muito competente, muito humana, assim, e fazia questão de fazer essas coisas, de ter um tratamento humano mesmo, não só com os réus, com todas as partes. Então, é essencial e é o mínimo, né? Eu tenho uma dificuldade de me imaginar numa situação dessa, porque eu choro com facilidade. Eu também. E eu imagino que vendo uma situação assim, eu ia me emocionar e eu não sei se eu conseguiria construir essa barreira saudável e essencial, né, para lidar com essas situações cotidianamente. E eu me perguntei aqui, né, ao longo dessa conversa, não sei nem se é legal, assim, se você não ficar à vontade para responder isso, pode ficar tranquila. Mas no direito civil, né, a gente lida com vários nichos, assim, tem a parte mais voltada para o consumidor, dentro de consumidor tem outros nichos. Na advocacia criminal, você se sente mais confortável de trabalhar com algum nicho específico? Existe algum tipo de crime que você prefere não pegar o caso? Tem alguma situação assim? Conta aí. Olha, eu nunca cheguei a precisar rejeitar. Eu acredito que aos poucos, com o meu próprio posicionamento, eu vou demarcando meus nichos, né? Atuo tanto para réus quanto para vítimas, mas eu tenho uma paixão, assim, com relação a casos de violência doméstica, porque no início da advocacia, eu tive meu momento, assim, de... Poxa, tá sendo tão difícil conquistar cliente, tô um pouco esmorecida e tal. E aí, eu conheci um coletivo feminista que defendia mulheres em situação de violência de forma voluntária. Então, a gente pegava os processos desde do procedimento criminal até o processo, a investigação, até o processo. Pegava também o próprio divórcio e também um acompanhamento psicológico. Era completo, assim. Poxa. E era muito legal. Foi uma experiência riquíssima que me direcionou para os casos de violência doméstica. Então, eu tenho uma expertise maior nesses casos.
tem gente que questiona, né? Você, enquanto mulher feminista, pega casos de homens envolvidos, né, em situação de violência doméstica? Sim, porque também eu acredito no feminismo interseccional, que não exclui os homens do diálogo. Então, não cheguei a precisar rejeitar casos. Mas minha paixão são os casos de violência doméstica. Acho que o trato também com as vítimas de violência doméstica é completamente diferente. É algo que eu me envolvo emocionalmente, mas ao mesmo tempo também tenho que me manter blindada, né? É diferente quando é um caso de roubo, porque realmente não é minimizando, mas a estatística do próprio, enfim, do sistema prisional no Brasil todo a maioria são presos de tráfico, roubo, uma parcela considerável de homicídio e pouquíssimos de estupro. Então, essa é a realidade do sistema prisional. Outros crimes praticamente não existem. Então, a rotina de ter muitos casos de roubo, enfim, como as pessoas falam, 2 homens numa moto, é muito comum. E aí a gente vai criando é como se fosse uma barreira mesmo emocional, que é mais difícil a gente se emocionar em casos assim. Já nos casos de violência doméstica, não. Tem todo um envolvimento de uma família que foi desestruturada em razão do ciclo da violência, em razão do patriarcado. E explicar também, né, para essas mulheres a importância de se empoderar, se desvencilhar de um ciclo que às vezes não é nem relacionado só com aquele relacionamento. Histórico, né? Ela já está ali com vários relacionamentos findados que também foram violentos, e a partir do momento que ela fala, vou denunciar, vou sair do ciclo da violência, e procura uma advogada, não meramente registra uma ocorrência e deixa as coisas andarem conforme a justiça quiser, quando ela procura um advogado, a tendência é que ela se torne outra pessoa. Então, a gente vê uma transformação verdadeira na pessoa. E essa transformação, eu acho que é o mais interessante, assim, na advocacia, né? Você defender alguém e ver que ela se tornou outra pessoa. Já peguei casos em que, no primeiro dia, a mulher tá, assim, moribunda, triste, deprimida, e aí, quando termina o processo, ela é outra pessoa. Ela voltou a trabalhar, ela voltou a sair, a namorar, sabe? Outra pessoa. Então, realmente, é apaixonante. Você falou e eu fui me emocionando, me arrepiando aqui, porque eu imagino o quanto é difícil romper, né, esse ciclo, romper esse padrão de violência. E como você falou, muitas vezes, principalmente em algumas realidades específicas, as mulheres elas estão habituadas a sofrer em todos ou praticamente todos os relacionamentos anteriores. E esse sofrimento reiterado gera uma sensação de naturalização, né? Até de sensibilização daquele fato. A pessoa passa a achar que aquele é o natural, que aquele é o normal. E eu imagino que para você, né, que atua nessa área, você conseguir ver essa transformação, fazer parte dessa mudança, que com certeza é muito mérito dela, né, por ter conseguido procurar um advogado e realmente romper esse ciclo. Eu não consigo imaginar a dificuldade que é. Mas é muito mérito seu também, né, e dos outros advogados e advogadas que atuam nessa área, por abraçarem essa causa e conseguirem receber e acolher todas as fases que esse processo, não o processo judicial, mas esse processo interno deve demandar. Né? Nossa, demais. Imagino. E deve dar sentido ao que você faz, assim, né? Que eu acredito que é uma das coisas mais difíceis hoje, é a gente fazer algo que faça sentido pra gente. E você falando, parece que isso dá sentido ao que você faz, é algo que você realmente gosta de fazer. Sim, porque, pra mim, assim, a sociedade, no geral, ela é muito punitivista, né? Então, quando acontece, por exemplo, um caso de violência doméstica, as pessoas ficam logo assim, e esse homem não vai ser preso, não? né? Com essa expectativa. Mas, como eu tenho uma advocacia muito pautada nessa questão dessa desconstrução mesmo do patriarcado, principalmente quando eu atuo com vítimas, até com os homens, assim, eu consigo ver essa diferença. Porque não é só defender tecnicamente, legítima defesa, ponto, acabou, isso aqui. Não, você conversar com a pessoa, fazer com que ela entenda o que está acontecendo ali, porque que ela, assim, está em conflito com a lei, é muito importante. Então, muitas das vezes, a questão da violência doméstica não é o homem ser preso. Inclusive, tem pesquisas, recentemente eu vi uma pesquisa do IPEA falando que 70% dos casos das mulheres que respondem
responderam à pesquisa, não queriam que os homens fossem presos. E a realidade não é... A justiça não necessariamente vai se dar com a prisão do agressor, mas sim com a solução daquele conflito, né? Então, a mulher não meramente registrar uma ocorrência na delegacia e deixar acontecer a investigação como puder, como a justiça conseguir, né? Mas sim ter acesso a toda a rede de enfrentamento à violência, poder, né, se empoderar, sair realmente desse ciclo vicioso da violência. Eu acredito que essa sim vai ser a verdadeira transformação, a verdadeira justiça, né? Até mesmo quando envolve réus. Teve uma vez que eu acompanhei um interrogatório de um rapaz, um caso de ameaça na DEAN, e aí o policial dava vários sermões nele, e ele... Poxa, Mariana, ele não sabe dar sermão, poxa! E aí depois eu fui explicando pra ele, fazendo com que ele entendesse por que aquilo era errado. Mas não só é errado bater em mulher porque é errado. Não é só isso. É errado bater em mulher porque você está numa estrutura machista, que te leva a isso, e que muito provavelmente vai te levar a algumas violências contra você mesmo. Então, fazer com que a pessoa entenda para que ela não continue reproduzindo aqueles comportamentos, né? Então, essa é a verdadeira justiça, ao meu ver. E quebra um ciclo, né? Porque é muito comum a gente ver, de fato, a situação não alterar por conta justamente dessa reprodução, desse ciclo que não é quebrado. E fazendo isso, de fato, quebra um ciclo de uma construção de muitos anos. Doutora, a gente está chegando ao final e eu queria que a senhora desse uma dica para o pessoal que está assistindo, tanto os estudantes, o pessoal que está no início da advocacia, sobre tudo. Como é que a senhora, o que é que a senhora pode dizer para servir de paz aí para esse pessoal que está num dilema do início da advocacia, de fim de curso, enfim? Bom, eu acredito que por mais que os clientes possam não vir, né, ter essa dificuldade, a gente tem que aproveitar o momento, né, às vezes o tempo livre para estudar mais, se capacitar cada vez mais. O advogado criminalista, ele precisa ser um processualista, né, porque se ele não for, ele vai realmente ter muitos percalços na advocacia criminal. Então, se especialize, procure outras habilidades, porque o direito, ele não por si só, não é suficiente. Procure entender filosofia, teorias em geral, assim, racismo, feminismo, enfim... empreendedorismo, marketing, realmente o jovem advogado, ele precisa se munir, né, com diversas habilidades para conseguir seguir essa advocacia contemporânea, que é extremamente tecnológica, para demarcar um espaço no mercado de trabalho, e só a técnica realmente vai trazer verdadeiramente clientes, né? A advocacia criminal, ela é marcada principalmente com relação a isso. Só o marketing digital, ela não vai ser suficiente na advocacia criminal. Precisa demonstrar muita capacidade para conseguir espaço. Perfeito. Doutora, eu agradeço muito a participação da senhora aqui. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedora, não só para a gente que está aqui nesse momento, mas para quem assistir. Eu tenho certeza que cada depoimento, cada trechinho aí vai tocar e vai servir de exemplo para muita gente que está aí nesse caminho. Acho que a nossa função aqui é dar sempre uma injeçãozinha de motivação no pessoal que está se sentindo perdido nesse processo, e eu tenho certeza que o episódio de hoje cumpriu esse papel. Meninas, façam agora as despedidas. Mari, muito obrigada. Fiquei muito feliz porque você trouxe temas muito importantes, assim, muito relevantes, e um panorama bem amplo, sabe, do que é a realidade da advocacia feminina, a realidade de que muitas vezes a gente não está habituado a ver, né, no nosso ciclo, mas que é extremamente comum e a gente sabe que a gente vê nas notícias todos os dias. Fiquei admirada com seu trabalho, de verdade, e eu acredito que você já inspira e vai inspirar muitas outras pessoas. Eu espero que isso alcance, assim, realmente quem esteja precisando escutar suas palavras, quem está se sentindo um pouco perdido, que sirva de luz no caminho. E desejo muito sucesso, que você consiga continuar seu trabalho como você está fazendo e tocar mais pessoas com o seu trabalho. Muito obrigada. Mari, faço das palavras dos meninos as minhas. Como a gente falou no início, né? A gente ainda não tinha conversado com nenhum advogado criminalista e falo mais uma vez. Não é uma área que eu participo, que eu gosto, mas é sempre bom ouvir e trocar essa experiência, né? Porque além da gente ter que ser multi na advocacia,
como ser humano é muito importante também, porque você traz um lado da advocacia que é humano e que precisa ser humano, e pelo pouco que você falou, você é humana, você exerce a sua profissão com humanidade, com cuidado, você tem propósito no que você faz, então eu tenho certeza que o seu caminho vai ser de sucesso e de luz como o seu trabalho, eu tenho certeza que é. Agradeço muito por topar e por trocar essas experiências com a gente e desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço, foi uma experiência maravilhosa. A primeira vez que eu participo de um podcast, gostei muito. E desejo muito sucesso para os Sem Códigos. Obrigada. Muito obrigado, doutora. A gente está sempre de portas abertas, pode contar com a gente também. E é isso aí, pessoal. A gente finaliza mais um episódio. A gente agradece muito a presença e a participação de todos vocês. E até a próxima.